a gente até já começa aqui com este tema. Quero trazer para a nossa conversa ele, Fábio Fares, que é especialista em análise macro, chegando na nossa programação. Muito bom dia para você, Fábio. Bom dia, Paula, Maurílio, Felipe, tudo bom com vocês? Bom dia. Tudo certo. Fábio, quero aproveitar já o gancho, né, destas falas aí de Christine Lagarde. Ontem a gente também teve falas de Jeremy Powell, hoje devemos ter aí muito provavelmente similar ao que foi ontem, mas analisando aí de fato, né, os dois parece que estão com a mesma postura em relação à diminuição ali, ou trazer alguma sinalização sobre corte de juros, né, as duas leituras, tanto de Powell quanto de Christine Lagarde, não precisa chegar a 2% para cortar os juros, mas ainda assim não traz uma sinalização clara de quando, né, 2.2, 2.4, 2.6, quando de fato eles vão conseguir cortar. Como que você avalia estas falas dos dirigentes e toda essa expectativa que acaba aí se criando no mercado? Na verdade, né, Paula, a Lagarde depende do Powell. Ela não pode cortar antes dos Estados Unidos e isso é nítido porque por ela já gostaria de estar começando a cortar dados os números de atividade. Ela acabou de revisar a PIB para baixo, é a segunda revisão do PIB para baixo de 2024 da zona do euro, o que começa a mostrar os sinais já de preocupação, porque por mais que essa inflação de serviços incomode, o principal ponto, o principal vetor que faria a turma ficar extremamente preocupada é o petróleo, e a gente está vendo, corta a produção, essas coisas, e o petróleo continua muito comportado. Ele é o vilão que poderia assustar todo mundo. Os serviços, a gente vê os PMIs no começo do mês mostrando um pouquinho de expansão, mas a gente sabe que tem sazonalidade, a gente sabe que o pessoal está mais apertado, hoje de manhã saiu o resultado de Hugo Boss, por exemplo, na Alemanha, um guidance muito mais fraco, e Hugo Boss não é considerado uma marca de luxo, é considerado uma marca mais de classe média, né? Ela não entra no hall de Prada, dessas outras marcas mais caras, já mostrando que o consumidor está segurando um pouco a mão, esperando uma melhora do cenário em geral. O Powell, ele foi muito incisivo na fala dele, mas eu acho que ele deixou extremamente em aberto ainda, inclusive em maio. Por mais que algumas pessoas achem isso difícil, a gente viu um número de ADP comportado, criando menos vagas do que o esperado. A gente viu o PMI de bens para baixo, o PMI de serviços aqui melhorando, o JOLTS ontem mostrando que já não estão mais trocando, o quit rate, que é o pessoal que estava trocando de emprego, já não fazendo isso, e salários já não subindo, tudo aquilo, e amanhã vai ser o grande dia. Hoje o Powell vai ser um pouco mais bombardeado, porque o Senado é mais duro e mais político em alguns temas, então provavelmente vai ser um embate mais forte do que foi ontem, a sabatina dele hoje. E o payroll vai ditar muita coisa. Eu não descartaria uma pequena chance ainda em maio e convicto, por enquanto, de que se o petróleo se mantiver nesses níveis, em junho os Estados Unidos começam a cortar juros. Fábio, você traz aí um ponto importante, né? Este mercado aguardando muito esses dados do payroll na manhã. A gente viu ADP, JOLTS até inclusive diferentes ali na leitura, né? Um com o outro. Toda essa expectativa, como você muito bem traz dessas falas aí de Jeremy Powell, o mercado tentando buscar essas pistas. Você acredita aí em maio, né? Enfim, trazendo a sua interpretação. Apesar que a gente acho que não viu nenhuma novidade ali muito nas falas de Jeremy Powell, né? Ele sempre reforça reduzir a política monetária restritiva intensamente ou muito cedo pode resultar em um cenário irreversível. De fato, né, você acredita aí que qualquer movimentação antes de ter essa inflação controlada viraria, de fato, aí este cenário irreversível? Não digo um cenário... A única coisa que eu enxergo que poderia ser um cenário irreversível é uma disparada no preço do petróleo. O resto não me assusta. E eu não vejo o porquê de tanto se preocupar. Porque, vamos ser honestos, Paula, desde final de outubro, quando ele deu a pivotada no discurso, eles afrouxaram as condições financeiras. Olha o que está acontecendo no mercado. Todos os ativos de risco estão nas máximas, ouro agora subindo forte nos últimos dias para acompanhar o resto que veio. O próprio Fed jogou muita gasolina nessa fogueira. Então, a gente está vendo uma desaceleração da economia aqui,
A gente está vendo, por mais que os resultados das empresas vieram bons, elas extremamente preocupadas, a palavra recessão sumiu e a palavra juros altos e condições para as empresas mais complicadas foi à tona dos guidances e tudo mais. Então, eu não vejo muita solução, a não ser que esse petróleo suba muito, que o Powell não tenha condições de começar a aliviar. Porque também, por mais que janeiro e fevereiro o número de inflação foi um pouquinho pior do que o esperado, é sazonal. Nos últimos 2 anos, 22 e 23, foi assim também. Março começa a aliviar. Se a gente começar a ver números melhores, ele não tem como fugir. E os números de emprego ontem mostraram isso. Se vê um payroll fraco amanhã, com o mesmo governo contratando pouco e com ganhos de horas médios abaixo do esperado, qual vai ser a desculpa? Qual que vai ser o próximo ponto? As desculpas estão acabando para não cortar. O momento ele vai precisar cortar em algum momento esse ano e antes cedo do que tarde, porque lembre-se, segundo semestre a gente tem eleição, e isso vai começar a afetar também a economia americana mais, e eles vão começar a intervir no cenário de uma eleição onde os candidatos debatam coisas normais e não problemas da economia por causa dos juros altos. Fábio Fares, muito bom dia, prazer falar contigo. Estava até vendo algumas repercussões aqui, falas de dirigentes do Fed, a Michelle Bowman falando agora, ontem o Kashkari falou, claro que todo mundo foca no Jerome Powell, né, e ele falando, olha, esse ano né, vai rolar o corte de juros. Mas aí Kashkari fala o seguinte, eu vejo 2, talvez 1 corte, agora a Bowman falando, olha, se a gente não vê progresso na inflação, a gente vai ter que subir juro, né? Em que nível, né, essas falas dos dirigentes do Fed, que contrastam, obviamente, essa postura do Jerome Powell, né, e expectativa do mercado, né? Em que nível isso pode efetivamente se traduzir numa ação, ô Fábio, porque falar, né, lógico, eles têm que ancorar as expectativas, mas em que nível isso pode se traduzir, de repente, em um corte apenas de juros ou até mesmo em alta de juros lá nos Estados Unidos, ou aí nos Estados Unidos? O Bowman, ele tem um ponto, mas, de novo, ele está jogando a história do eu tenho que ser duro, porque o Fed, ele vem, o Powell errou lá atrás, o Fed errou no discurso, a gente viu como foi novembro e dezembro, eles querem tentar corrigir na garganta. O Kashkari, ele não vota, ele só vota em 2026, e ele faz o papel que o Bullard fazia antes quando não votava, era o bad cop, good cop. Quem não vota fala duro, quem vota fica no meio do caminho para não ser mal interpretado. Eu continuo insistindo, a economia aqui está desacelerando. Você pega as prévias de PIB do Fed de Atlanta, você vê que eles já revisaram para baixo agora na última vez. As empresas batendo na tecla que vai ficar difícil. Se emprego começar a ser um problema, a gente vai ter um payroll amanhã, que o passado surpreendeu demais para cima, vamos ver a correção, porque isso é outra coisa que a gente esquece. Os dados bons tem sido revisado para baixo depois no mês subsequente. Então a gente tem que olhar isso também e ver que número vai sair amanhã, tanto de payroll como de ganho médio por horas trabalhadas, que isso é o que vai fazer preço no poder de compra do americano. A dívida não para de subir. Os Estados Unidos com a dívida de 34 trilhões, o americano com mais de 1,2 trilhões de dívida de cartão de crédito, isso vai se acumulando. A economia não pode desacelerar por causa de todos esses problemas. Então o Fed está começando a ficar naquele cobertor curto, puxa para um lado, puxa para o outro. Eu insisto, a única coisa que eu vejo que pode fazer tudo desandar, mas é um problema global, seria se o petróleo disparasse. Por enquanto a gente não vê demanda para o petróleo para isso acontecer, tanto que ele chega ali nos 83, 84, volta para 80, a coisa está bem sem tração. De resto interno, Felipe, eu acho que o Fed cada vez mais tem mais motivos para começar o ciclo de cortes do que tentar segurar na garganta, porque a garganta dele já fez a bolsa subir 16 semanas das últimas 18. Ele tem que aprender a se comunicar também nesse aspecto. O Fábio, que nível, né, também o cenário dos bancos nos Estados Unidos
pode levar para um lado ou para o outro, ou impedir um pouco da movimentação do Fed? Porque um ano depois dos bancos lá, né, de SVB, de First Republic, de toda aquele problemão que aconteceu no mercado americano dos bancos pequenos e médios, a gente agora vê o New York Bancorp lá, né, fazer uma movimentação, ter uma movimentação bastante forte de queda, aí precisar se capitalizar. A gente viu alguns bancos até grandes, né, indo mal em alguns momentos dos pregões aí dos últimos dias por conta disso. Tem algum esqueleto no armário? Tem alguma coisa que possa, nesse cenário bancário, que possa também afetar a economia americana, um ano depois de toda aquela turbulência que a gente viu com os bancos pequenos e médios? Então, Felipe, é muito estranho tudo isso, porque a gente teve os balanços divulgados há 3, 4 semanas atrás e todos esses bancos divulgaram resultados e abriram seus balanços e mostraram o que tinham nos livros. E nada naquele momento chamou atenção para uma catástrofe. A gente sabe que muitos bancos americanos, dado essa mudança na taxa de juros de um ano para cá, estão com vários títulos com perdas grandes na marcação a mercado. Só que aqui eles têm a flexibilidade de você alocar os títulos em 2 caixinhas, que foi o que aconteceu com o SVB e se deu mal. Você tem títulos que você deixa na caixinha de títulos negociáveis e você tem títulos que você põe na caixinha vou levar para o vencimento. Por exemplo, o Bank of America, que é um dos maiores bancos aqui dos Estados Unidos, tem uma quantidade expressiva de títulos com perdas grandes pela marcação a mercado, que está na caixinha deles, na parte do balanço, vou levar a vencimento. Então, essas coisas são meio esquisitas da gente tentar prever, porque há um mês atrás todos os bancos abriram seus balanços e não tinha nada que assustasse. Esse problema do New York Bancorp, ontem já injetaram 1 bilhão, um dos investidores injetou $1 bilhão nele e estancou o problema. E o Fed, lembra-se que no SVB, ele passou aquela regra que falou, ninguém quebra, eu compro os títulos a valor de face e vocês me pagam essa diferença em 48 meses. Isso ainda está valendo. Então, eu não vi nenhuma sinalização do Fed nos últimos dias preocupado com o sistema bancário. Eles fazem teste de estresse, se eu não estou enganado, a cada 6 semanas eles fazem um teste de estresse no sistema financeiro para ver se tem alguma goteira, alguma rachadura, e por enquanto parece que esse New York Bancorp é um caso isolado da coisa. Agora, é sempre uma caixinha de Pandora, né, Felipe? Porque a gente olha, eles mostram, aí do nada aparece um defunto que estava lá e ninguém tinha percebido. Por enquanto, como eu falei, os resultados dos bancos, eles abriram tudo e não tinha absolutamente nada que chamasse atenção. O problema do real estate comercial, que é uma alocação ruim de dívida para alguns bancos, é porque muitos imóveis perderam muito valor pós-pandemia e agora um ou outro está fazendo negócio a preços muito mais baixos, com que leva o mercado inteiro a remarcar o resto. Só que não tem acontecido tanta coisa. A gente sabe que o setor comercial, de imóveis comerciais, vai ter que mudar muita coisa aqui nos Estados Unidos. É questão de tempo. Eu não vejo esse problema todo. E ontem foi até muito rápido a solução. É esperar, isso não dá para prever. É isso, não dá para prever, mas todo mundo fica de olho. Qualquer sinal, né, de problema, fujam para as colinas. Ô, Fábio, falar em fugir para as colinas, né? A gente está vendo um movimento bastante forte nos últimos dias aí sobre Apple, principalmente depois de vendas menores na China, concorrência forte com Huawei e as perspectivas, né, expectativas com o futuro da companhia no país asiático, um dos maiores, né, compradores, dos maiores países aí com vendas de iPhone também. Essa desaceleração econômica da China e tudo mais. Você vê uma correção saudável na Apple ou significa ou traz ali
algum ponto de cautela para os investidores com esses dados, né? É questão do iOS, é questão de desaceleração, é menos venda, é menos procura por alguns itens da Apple que a gente já viu, inclusive, nos últimos balanços. Tem um cenário ali para a Apple que talvez não esteja no melhor dos momentos, né? Isso pode significar alguma coisa pontual à frente? Eu acho que a Apple ela já vinha há alguns trimestres apresentando zero crescimento de receita e só tendo realocação no que era destaque ou não. A gente já fala há muito tempo que o iPhone não trouxe nenhuma grande novidade nas últimas atualizações. O óculos parece que está indo muito bem, só que é um item de $4.000. Então, assim, é uma coisa que vai demorar para popularizar. O que aconteceu nas últimas semanas? A Apple foi multada pelo regulador europeu pelo problema na Apple Store com um dos processadores de serviços dela, e estão brigando por isso, e ela tomou uma multa antitrust de alguns milhões na Europa. Na China, dando desconto para vender o iPhone, mesmo assim perdendo market share. Ela teve a desistência do carro, que também era um grande projeto e gastou um bom dinheiro e criava expectativas. E ela ainda, das grandes, foi a única que não entrou ainda na inteligência artificial. Então você começa a empilhar esse monte de coisa e realmente, nesse momento, ela deixou a desejar o de trazer alguma novidade para dar um ânimo no mercado, porque o que ela trouxe, que é o óculos, $4.000 não é para qualquer bolso. Isso vai demorar para ter uma penetração ampla no mercado. O da Meta, se eu não me engano, do Facebook, custa $600. Então, é muito mais fácil. E eu acho que a grande expectativa para esse ano agora, para ver se ela se dá uma respirada, é justamente a parte de inteligência artificial. Não dá para imaginar que todas as concorrentes já tenham uma vertente disso, estão investindo, e a Apple até agora nada. São grandes investidoras em propaganda na Meta e no Google, e o governo americano está prestes para soltar mais algumas restrições, mais algumas tarifas em cima da China, o que pode acabar jogando contra as big techs dos Estados Unidos. Então, nessa guerra e nessa bagunça entre China e Estados Unidos, ver números positivos de balança ajudam. Eu não me preocupo com antecipação, porque me parece que era mais para dar um cala-boca na turma do olha, eu tenho ferramentas, eu sei que vocês ficaram frustrados com o meu 5% de crescimento, mas olha a minha balança já deu um alento, já deu um sinal positivo. O problema é que a gente precisa ver, como a gente fala aqui, Paula, consistência. O que a China não tem tido é consistência. E isso vai ser bem importante nos próximos meses, a gente ver. Não precisa crescer, não, mas manter a consistência de pequenas melhoras para vir a confiança, porque hoje o investidor tirou muito dinheiro da China e a confiança está extremamente baixa. E a sinalização ali do corte de compulsório na China? A gente está vendo, inclusive, o minério de ferro subindo até com essa sinalização. Sempre que dinheiro é injetado na economia, ajuda. E a gente sabe também há quanto tempo o minério não sofreu nos últimos 10 dias, com dias de 4, 3 de queda, porque é um mercado lateral. De novo, eu quero ver, e não só eu, mas eu acho que a grande maioria dos investidores quer ver consistência nessas pequenas melhoras na China. E outra coisa, né? Uma coisa que chamou atenção. No discurso do Xi Jinping, quando ele anuncia o PIB de 5% e fala sobre as ferramentas, quando eles falam na parte de Taiwan, eles tiraram a palavra amistosa do discurso sobre a reintegração e a união com Taiwan. E logo em seguida, no parágrafo seguinte, ele fala, olha, inclusive, a nossa meta esse ano é crescer o nosso orçamento militar em quase 8%. Meio que mandando um recado que eu estou me preparando para ir buscar a terra que é minha e eu vou estar armado para isso se for necessário. Isso foi uma coisa que a gente percebeu que passou um pouco batido em alguns meios de imprensa, mas vários analistas chamando a atenção para essa mudança do discurso do união amistosa com Taiwan, né, falando que vou fazer o que precisar para reanexar isso, e logo em seguida frisando o aumento no orçamento militar.
que é tudo que a gente não precisa agora. É melhor ficar nesse embate de boca a boca entre China e Estados Unidos, pequenas cutucadas com tarifa, com sanções, do que, vias de fato, ter algum problema com Taiwan, que o mundo não precisa disso agora. Fábio Fares, última pergunta aqui, saindo um pouco da questão mais econômica e tudo mais, vamos para a questão eleitoral, Trump e Biden, né? Eles, que agora sim, né, tá praticamente selada a revanche histórica aí, se a gente pode dizer assim, entre os dois candidatos, o republicano e o democrata, com a saída da Nikki Haley e também com a ampla maioria apoiando o Joe Biden do lado democrata. O que a gente pode esperar? Como que foi, né, essa semana de expectativa com super terça, com toda essa questão que aconteceu aí ao longo dessa última semana? Como que foi a repercussão aí nos Estados Unidos? O que a gente pode esperar, inclusive, dessa revanche, né? Claro que a gente ainda vai falar muito de eleição americana, mas nesse momento, né, que os oponentes foram definidos, ou pelo menos foram bem encaminhados para a definição, o que a gente pode monitorar aí nessa revanche? Olha, o Biden falou essa semana, depois da super terça, que ele vai derrotar o Trump de novo. E o Trump, ele está vindo numa versão Trump light, eu diria, fazendo referência a uma coisa que a gente já teve no nosso país lá atrás, o Paz e Amor, que ele está tocando em pontos que são extremamente essenciais aqui e incomodam o americano, e até agora com um discurso interno bom. O problema, o medo do americano, dos investidores e dos analistas aqui nos Estados Unidos do Trump é a política externa dele, de querer a America First e daí azedar com China, com o resto do mundo, que é uma coisa que também não precisa agora. Hoje tem um evento muito importante, Felipe, que é o State of the Union, que é o discurso do Biden na Câmara, no Congresso, para a nação americana, e ele vai ser testado. Não deve se esperar nenhuma grande novidade de anúncio dele nesse discurso. Ele vai trazer um programa, parece, para baratear o custo dos remédios para os americanos, e não deve tocar muito no negócio da imigração, porque ele tem um problema com o Congresso, que a gente tem, os deputados e alguns senadores têm eleição esse ano, e os estados que elegem eles, que estão sofrendo com o problema da imigração, querem saber se o deputado e o senador vai fazer alguma coisa, já que o presidente não faz. Mas o grande teste para o Biden hoje é ver a durabilidade dele, o endurance dele durante 2h30 em pé, discursando, tendo que ter clareza. Tudo bem que ele está cercado de teleprompter, mas é um desafio físico e mental muito grande, porque ainda tem a questionamento, não só do americano, mas do próprio partido, da capacidade dele pela idade avançada e pelos sinais que ele deu nos últimos meses, de algumas horas se perder. Isso vai ser essencial, porque o Trump falou que vai exigir debate, ele quer debater com o Biden, e provavelmente o Biden não vai querer fazer isso, ou o camp do Biden não vai deixar ele fazer isso. Os democratas ainda desconfiam dessa capacidade dele, e a gente sabe, a gente já conversou aqui, tem muito barulho que ele pode ser substituído por problemas de saúde, idade avançada. Isso é uma desculpa muito fácil deles darem para tirarem o Biden em algum momento. Se eu não estou enganado, eles podem fazer isso até julho. Tá? Então a gente tem tempo até lá. Mas hoje o State of the Union vai ser essencial para ver a forma física e mental dele num palanque de 2h30, o que ele vai trazer. E isso vai ser munição tanto para o lado dele como para o lado do Trump e para os próximos dias também. Perfeito. Fábio, rapidinho, só por conta do tempo, nessa questão aí de talvez Biden sair, já ventilaram até o nome da Michelle Obama, né? Tem viabilidade isso, ou é mais a vontade de alguma ala dos democratas que está falando mais alto nesse sentido? O problema, Felipe, vamos tirar ela da jogada e pensar que isso é uma grande viagem. Qual é um outro nome do lado dos democratas? Porque a Kamala Harris nem vice-presidente ela é, né? Ela mal apareceu nesses 4 anos, e as poucas vezes que apareceu, ela estava mais trilili do que o Biden. Então é difícil olhar para o lado democrata e ver um candidato. Infelizmente, por incrível que pareça, e eu acho que isso é o grande debate
que a política tinha que ter, não só nos Estados Unidos, mas no global, que só temos candidatos idosos de muito tempo que não se reinventaram no mundo que hoje é extremamente rápido e ágil e se reinventa a cada segundo. Porque você olha do lado dos republicanos também, os jovens foram massacrados, sobrou o Trump que já tem 80, o Biden tem 80. Na Europa a gente está indo para o mesmo caminho, os jovens são poucos. O jovem de Canadá é um inútil. No Brasil também é o pessoal bem mais velho que está nas coisas. A gente precisa de carne nova, precisa de gente nova, sangue novo na política. E aqui nos Estados Unidos, por enquanto, não tem ninguém que se sobressaia. Por isso que foram buscar o nome da Michelle. Perfeito. Fábio, obrigado pela participação. Sempre um prazer aqui recebê-lo para fazer os comentários na nossa programação. Um abraço para você, ótima quinta, até semana que vem.